Isso é uma parada bizarra. Isso é legal de estudar filosofia. Porque a gente começa a se deparar com certas afirmações que são afirmações banais, afirmações toscas. Só que você nunca verdadeiramente prestou atenção nelas. Salve pessoal, vamos para mais um React com o professor Xandão. E hoje vamos reagir de novo ao Clóvis, falando agora de Platão. Já reagi ao Clóvis falando de Nietzsche e já reagi a vídeos sobre Platão. E agora vamos unir os dois, tá? Saía da Caverna, o mito da caverna de Platão, por Clóvis de Barros Filhos. Sem mais enrolação, senta o dedo no like e bora pro vídeo. Rapaz, você chega para qualquer pessoa e pergunta, escuta, o que é a realidade, né? O que é o real? Aí, se o sujeito tiver com um pouco de pressa e quiser se livrar de você rápido, ele vai dizer, pô, o real é isso que tá aí. O real é só olhar para frente. O real é o ônibus que está passando, o real É isso aqui, ó, real. esse carro estacionado, o real é essa jujuba que eu estou comendo aqui, o real é esse prédio, né? O jardim, essa senhora está atravessando a rua, o real é o que a gente está vendo aí. Então, é mais ou menos o que o senso comum diria, inclusive sem entender muito bem o motivo da pergunta. O problema é que tudo isso que esse cidadão mencionou são percepções. É o modo como... Essa é uma pergunta fundamental da filosofia. O que é realidade? E aí, tem um campo da filosofia específico que se chama metafísica, que tenta responder essa pergunta, tá? Então, todas as vezes que a gente se pergunta o que é real, o que é realidade, o que é a totalidade das coisas, estamos falando de metafísica. Então, metafísica... Ô gatinho, desce. Então, metafísica não é somente aquilo que a gente não enxerga, aquilo que a gente não escuta, aquilo que está para além da física. Não. A metafísica ela ganhou também a discussão e a dimensão sobre a totalidade das coisas, a realidade tal como ela é, certo? Então, quando a gente discute realidade, a gente está discutindo metafísica, tá bem? E, bem, dentro do campo da discussão da realidade, da metafísica, você tem diversas teorias, você tem diversos filósofos, cada um falando uma coisa. E, bem, Platão, de fato, é um dos mais importantes nesse quesito. Um filósofo anterior a Platão, chamado Parmênides, vai meio que abrir o caminho para o Platão surfar a onda. E depois de Platão, talvez a gente nunca tenha superado verdadeiramente a metafísica platônica e o discurso da realidade e a forma como Platão determina a realidade. Claro que houveram diversos filósofos que foram na antemão de Platão, tiveram filósofos que complementaram Platão, mas o fato é, seja para concordar, seja para criticar, a gente volta a Platão, tá? E aí é por isso que a gente afirma que o Platão é o pai do Ocidente, tá? O Platão é o pai do cristianismo, o Platão é o pai de Hegel, o Platão é o pai de tudo que veio depois. Por isso que Platão é um cara tão importante. Isso não quer dizer que ele está certo, tá? Isso não quer dizer que Platão é um pensador correto, é o suprassumo, não. Isso significa única e exclusivamente que ele influenciou uma caralhada de gente. Seja para concordar, seja para criticar. Como eu ou nós estamos vendo, né, o jardim, a árvore, a senhora, o carro, o ônibus, etc. São percepções. Você deve imaginar que quando você olha para qualquer coisa, né, o que você vê é uma espécie de impacto em você trazido pela luz. Você vê o mundo em você. Quando você olha para o mundo e acha que está vendo o mundo no mundo, não tem como você ver o mundo no mundo, né? O seu olho não sai e vai até a esquina e volta. Então, se você está vendo a esquina, você está vendo a esquina em você. Isso que eu estou dizendo pode parecer para muitos de grande obviedade, mas eu aprendi que nesse terreno muito pouca coisa é exatamente óbvia, né? Isso é uma parada bizarra. Isso é legal de estudar filosofia. Porque a gente começa a se deparar com certas afirmações que são afirmações banais, afirmações toscas. Só que você nunca verdadeiramente prestou atenção nelas. Você nunca verdadeiramente prestou atenção em certas coisas da sua realidade, do seu cotidiano. E aí você para pra pensar, poxa, velho,
mas por que que é assim? Ou, puxa, mas é verdade? Por exemplo, isso que o Clóvis está falando. Eu enxergo a esquina a partir desse meu olho aqui. A partir dessa coisa que está em mim, não uma coisa que está lá. Então eu não consigo enxergar a esquina não sendo a partir da única possibilidade que é a partir desse olho aqui, tá? Eu não consigo sentir um gosto se não for a partir da única possibilidade de sentir esse gosto que é o meu próprio paladar, minha própria língua, as minhas próprias papilas gustativas e assim por diante. Sabe, parece óbvio, mas isso vai implicar um monte de coisa depois. Isso vai determinar, ou seja, é necessário que, por exemplo, as intuições, para usar um vocabulário kantiano, que a forma como a gente interage com o mundo, a forma como a gente sente o mundo, ela está invariavelmente, por necessidade, atribuídas a esse paladar, a essa visão, e assim por diante, tá? E aí a gente já entra em outro problema filosófico, né? Até que ponto eu enxergo a mesma realidade que você? Até que ponto nós dois, olhando aqui, ó, para cuia de chimarrão, o que que você tá vendo, o que que eu tô vendo? Nós dois tomando o chimarrão, o que que você sente, o que que eu sinto? Entende? Mas calma que é só o começo, vamos continuar assistindo. Então, a gente vê as coisas em nós. Mas não é só ver, a gente também ouve o mundo em nós. Quando você escuta uma britadeira fazendo barulho, você não está escutando a britadeira lá na britadeira. Você está escutando a britadeira em você. Claro que tem ondas sonoras que fazem vibrar e tal, mas o barulho da britadeira é em você. Tanto assim que se você não tiver competência para produzir esse barulho, você não ouve a britadeira. É a grande vantagem de ser surdo. Eu, por exemplo, eu ouço pouco britadeira. A verdade é que tem um outro problema, que é eu ouço pouco qualquer coisa. Então, como nem sempre o mundo é só britadeira, eu acabo perdendo muita coisa. Eu escuto pouca coisa também, porque eu tenho banda desde muito cedo e a gente ensaiava com volume muito alto na época. E eu não usava nenhum tipo de protetor auricular. Chegou um determinado momento que se eu começasse a usar o protetor, eu não escutava mais o que estava saindo. Eu não escutava os detalhes, o timbre da minha guitarra, enfim. Então daí sim que eu parei de usar e nunca mais usei protetor. E, bem, eu não sei até que ponto isso fica da minha cabeça, mas eu acho que minha audição melhorou um pouco, porque tinha uma época que era extremamente problemático. Aí eu terminei com aquela banda, fiquei um tempo sem tocar. Eu não tenho muito costume de usar fone de ouvido alto, eu não uso fone de ouvido alto, e então talvez o meu ouvido tenha recuperado um pouco, não sei, mas o fato é que a minha audição ela não é 100%. E o meu olfato também não, porque eu usava Nelsoro, eu tinha muita rinite, então eu não sinto muitos cheiros. Eu sinto cheiros fortes, depende do dia. Então olha só, a minha interação com o mundo já é outra. Tanto é que o fato de eu não sentir cheiros direito, com certeza, e eu não sei até que nível, mas com certeza afeta o meu paladar. Porque várias pessoas a gente vai comer, eu vou preparar uma comida, ou alguém prepara uma comida, e eu tô sentindo tal gosto, e pra mim, parece-me, eu não posso afirmar com certeza, porque né, eu só consigo experimentar essas coisas a partir de mim, mas parece que eu sinto menos gosto do que as outras pessoas, ou que eu sinto um gosto diferente, porque eu não tenho muito olfato, e uma coisa está ligada à outra, né? Então isso é bem doido. Você escuta o mundo em você. Você vê o mundo em você. E o gosto da comida você também sente em você. Sabe? Aquilo que você chama de gosto, né? De gostoso. Né? O gosto da batata, por incrível que pareça, não está na batata. A batata por ela mesma, se ela nunca for comida, ela não tem gosto. O gosto da batata está em você. Você pega e fala. Aqui ele já fez uma afirmação bem filosófica, tá? Se a gente for pegar filosófica assim, no sentido de pegando linhas, se a gente for pegar, por exemplo, o Kant vai dizer que o gosto da batata é uma coisa que nós não podemos afirmar o que é. Porque o gosto da batata, ou seja, a batata em si, o gosto em si, faz parte daquilo que o Kant vai chamar de númeno, que é uma realidade
que nós não conseguimos interagir, que a gente não consegue chegar até ela. E aí é a crítica que o Kant vai fazer à metafísica. Então, naquele contexto, vão ter pensadores que vão afirmar que Kant matou a metafísica, porque a gente não consegue mais afirmar nada sobre a realidade, porque tudo o que temos são as intuições e as categorias e os conceitos que a nossa mente consegue criar, e ele vai definir cada uma delas, e na questão dos sentidos, tudo o que a gente consegue sentir está nas intuições puras do espaço e no tempo, e isso está em nós, não está na coisa. A coisa em si, na verdade, a gente não pode determinar o que é, a gente não sabe como é. Então, o gosto da batata de verdade eu não sei. Eu sei quando ele entra em mim e aí ele vai fazer ele vai categorizar tudo. As intuições puras, espaço e tempo e assim por diante. Então isso já é uma parada bem kantiana, só que o Kant, e aí de novo, a importância de Platão, o Kant, para poder falar essas coisas, ele invariavelmente teve que ter uma influência de Platão. Ou, melhor dizendo, Platão já havia dito alguma coisa nesse sentido lá atrás. Que o Platão, quando ele diz que esse mundo sensível, ou seja, esse mundo que nós interagimos pelos nossos sentidos, é o mundo que a gente cheira, é o mundo que a gente come, é o mundo que a gente ouve, é uma cópia mal feita, não é a realidade por si só. A realidade, a verdade por si só, está em outro lugar que ele vai chamar, né, de mundo das ideias, mundo inteligível, porque a gente só consegue compreender, tá? Então, a realidade ela passa a ser uma realidade mental, intelectual, racional. E é a partir disso que você acessa a realidade. A partir dos sentidos, você não acessa a realidade. Tá? Então, o Platão ele teve que fazer esse esboço para depois todo mundo surfar a onda. E o pior é que, atualmente, com o discurso da ciência, que aí não é meramente um discurso, é um paradigma, a gente vê que tem muito sentido nisso. Porque a gente não consegue ouvir todos os sons da natureza, porque o nosso ouvido ele é um aparelho, ele é uma pequena máquina preparada que consegue captar certas frequências de onda. Outras frequências que a gente sabe que existe, a gente não capta. Mas, por exemplo, o gatinho aqui, ele consegue captar. O meu olho também não consegue observar todas a curvatura das ondas que vai determinar as cores. O meu olho, portanto, ele tem uma visão limitada. Agora, por exemplo, o gatinho aqui, ele enxerga em outro espectro, tá? Enfim, tudo isso para dizer que o Platão ele já estava colocando nesses termos lá atrás. A realidade é isso que está aí. O problema é que isso que está aí, que a gente acha que está aí, na verdade está em nós. E é aí que a coisa pega, porque se a gente vê em função das nossas condições de visão, né, é possível supor que se nós tivéssemos 3 olhos, o mundo seria completamente diferente. A gente vê de maneira parecida ao mundo, porque todos nós temos mais ou menos as mesmas condições para ver. Eu passei de 2 para 3, mas imagina uma mosca que tem dezenas de olhos. O mundo para ela deve ser completamente diferente. Então, se você diz, a realidade é o que eu estou vendo, saiba que o que você vê muito mais em função dos teus recursos visuais do que em função do que o mundo supostamente é mesmo. Então eu precisaria saber como é o mundo independentemente da minha visão, da minha audição. Eu queria saber o mundo como ele é por ele mesmo. E aí, além desses problemas que a gente está falando, que vamos colocar nesses termos, problemas técnicos, problemas de limitação de capacidade, tanto do ouvido, tanto do olho, também tem o outro problema, que a realidade, quando a gente fala em realidade, a gente está falando em algo que é objetivo, que é por ela mesma. Realidade em si mesma. Então, é o gosto da batata nele mesmo. Só que essa coisa nele mesmo, ela é incognoscível e ela só passa a ser possível de ser compreendida, de ser intuída, na medida em que tem um agente, na medida em que tem alguém que vai comer batata. Pensa assim, ninguém come batata, porque não existe ninguém para comer batata. Como que a gente vai saber? O que é o gosto da batata? O que é o cheiro da batata? Agora, na medida em que existe alguém para comer e para cheirar a batata, você tem uma relação já de subjetividade, porque a nossa mente ela não é objetiva.
Nós, seres humanos, não somos objetivos. O ser humano não é um ser dotado de uma capacidade objetiva de extrair as informações do mundo. Todas essas informações do mundo que chegam para nós passam pela nossa subjetividade, que é o que vai determinar a nossa individualidade. É isso que faz com que eu seja diferente de você, entendeu? A forma como a gente compreende o mundo, a forma como a gente intui o mundo. Tá? Então talvez você não goste de chimarrão, mas eu gosto de chimarrão. Talvez você, sei lá, não goste de gatos, mas eu gosto de gatos. E aí a gente começa a já demarcar as diferenças entre você e eu. E essas diferenças, elas vão se acentuando na medida em que você gosta de outras coisas e eu de outras coisas, e na medida que, portanto, as decisões que você toma estão baseadas naquilo que você gosta, naquilo que você compreende, naquilo que você tem interesse. Já eu, são outras coisas que vão embasar as minhas atitudes, aquilo que eu gosto, aquilo que eu defendo, enfim. É aquilo que eu imagino por consequência disso. Então, o próprio campo mental, ele acaba se criando, se formando a partir dessas realidades materiais também. Daquilo que eu vivencio, daquilo que eu como, daquilo que eu cheiro, daquilo que eu enxergo, que eu visto, que eu presencio. Então, olha só a complexidade, né? O que é o real? O que é a realidade? Essa coisa que está posta aqui. Mas essa coisa que está posta, se não for eu, com a minha subjetividade, com o meu olho, com o meu ouvido, isso aqui não serve de nada, entendeu? Isso aí é uma coisa assim, incognoscível por completo. Para ser cognoscível, para ter algum tipo de entendimento sobre a batata, sobre o chimarrão, tem que ter um agente, tem que ter alguém que vai se relacionar com essa coisa. E aí você necessariamente vai ter uma relação já subjetiva, que são os meus filtros, e aí não é só mais essa questão técnica que eu falei antes, daquilo que eu posso, daquilo que eu consigo enxergar ou não, mas daquilo que aquilo que eu misturo na minha subjetividade, os meus gostos, os meus prazeres, tá? Das minhas afinidades e assim por diante. Então tudo isso se mistura. E aí, o que é a realidade? A realidade é aquela coisa que, assim, está distante da gente, porque já passa pelo filtro das nossas capacidades físicas, das nossas limitações físicas e da nossa subjetividade intelectual, que tem respaldo nos nossos prazeres, nas nossas fantasias e assim por diante. E não como eu vejo o mundo. Aparentemente não é possível. Que loucura, né? Não é possível, porque quando você olha, você já olhou com o recurso que tem. Não tem como saber como é o mundo. E aí uma pergunta filosófica que eu gostaria que vocês respondessem nos comentários é: o mundo existe apesar de mim? Ou seja, tira todos os seres humanos da face da Terra. Vamos voltar lá nos primórdios. Havia mundo ou não havia? Uma pergunta bem filosófica, tá? Eu sei que a resposta científica ela é bem objetiva, mas só para você entrar nesse mérito aí. O que continua existindo apesar da nossa inexistência enquanto seres humanos? Seres que intuem, seres que enxergam, que experimentam, que se relacionam, que julgam, que criam conceitos sobre as coisas. Independentemente de você, porque você está ali. Então, é interessante porque o nosso amigo Platão já intuía que a realidade não é isso que você vê aí. Eu estou sentindo que o Clóvis está falando em conceitos assim, não muito, né, mas um pouco kantianos. Vamos ver. Tipo o ônibus passando e tal. Ele já intuía que tinha aí um problema. Por quê? Porque os nossos sentidos, eles são bem legais, são importantes, são tudo, mas eles não contam para nós as coisas como elas são, independentemente de nós. Então Platão resolveu, para você entender, resolveu formular uma historinha. E nessa historinha você tem pessoas viradas... Não, e ainda falando sobre o sentido, pensa assim, quantas vezes você estava de boa na tua cama, antes de dormir, e passa um vulto ali no pé da cama, e você acha que é um fantasma? Quantas vezes você estava de boa e de repente falou comigo? E ninguém conversou com você? Ou seja, os nossos sentidos, eles nos entregam informações, às vezes, que não são verdadeiras. Os nossos sentidos nos entregam informações que são confusas, que são falsas, que são talvez erros dos nossos sentidos. Enfim, então não dá para confiar muito nos nossos sentidos. E isso aí que eu estou falando agora é explicação cartesiana, né?
São frases famosas, são argumentos famosos do René Descartes. Mas pensa que aquilo que a gente vê na realidade, aquilo que a gente tem como memória, ela é tão frágil, mas tão frágil, que assim, passa dias e dias, vidas e vidas, acontecimentos e acontecimentos, e as pessoas afirmam ter vivenciado certas coisas. Mas será mesmo? Quantas vezes não aconteceu com você de tipo, vai falar sobre um determinado filme, e você afirma, não, nesse filme aconteceu isso, isso e isso. E aí alguém fala, não, esse filme é diferente, o filme acontece isso, isso e isso. E aí você, não, isso que vai teimando. Aí quando você assiste, você vê que de fato, a ideia que você tinha do desfecho do filme, daquela cena do filme, é diferente do que você está assistindo. Então, até que ponto a gente confunde as memórias, a gente confunde os filmes, ou a gente cria os filmes? Ou até que ponto a gente simplesmente não consegue visualizar as coisas? Tá entendendo? A gente não consegue visualizar porque o que passa não é o que chega e o que é armazenado, entendeu? Então aí a gente tem outro problema brutal, assim. Até que ponto os nossos sentidos é que são problemáticos e não conseguem enxergar o filme, enxergar a realidade tal como ela é, ou até que ponto eles até captam, mas a nossa mente que bagunça depois. Entende? E bem, por exemplo, uma vez eu vi minha prima falando que, não, eu já vi a mesma pessoa 2 vezes num lugar diferente. Eu não entendi muito bem o que ela disse, mas eu acho que ela quis dizer assim, eu vi a pessoa, passou por mim na rua aqui, e aí eu atravessei a rua, virei a quadra e eu vi a pessoa passando de novo. Meio bizarro, né? Tirando a hipótese dessa pessoa ter uma irmã gêmea e que ela viu foram gêmeos, o que pode ter acontecido? Sei lá, um erro mental. Um erro dos sentidos mesmo. Ela viu 2 vezes uma coisa que na segunda não estava lá, sabe? Então, tenta pensar aí. Quantas memórias, quanto daquilo que você está enxergando, daquilo que você está olhando, que você está ouvindo, é real nesse exato momento? E aí, de novo, a gente entra no papo da realidade. O que é a realidade? Eu estou olhando aqui para a parede é branca. Mas e aí, será que ela é branca mesmo? Sabendo que o meu olho é limitado, a curvatura do espectro das cores que o meu olho vê é limitado, a minha subjetividade em algum nível está interferindo nessa cor do branco, porque eu duvido que você, caso você esteja olhando para essa parede, você enxergue a mesma tonalidade de branco que eu. Ou enxerga. Enfim. E aí, até que ponto as coisas que eu estou vivendo, que eu estou guardando na memória, que eu estou criando memórias, até que ponto tudo isso de fato aconteceu? Até que ponto tudo isso foi de fato realidade? Então você vê que aquela afirmação óbvia, real é o que está aí, blá blá blá, ela ganha dimensões muito profundas. Eu acho que ficou claro, né? Deu para derrubar muitas certezas aqui. Muitas certezas dessas afirmações óbvias. Tá bem? Para uma parede e nessa parede elas veem sombras, mas elas estão amarradas ali. Como elas sempre viram só sombras, elas nem sabem muito bem o que é uma sombra. Né? Elas acham que a realidade é aquilo que as sombras mostram. Elas não sacaram que a sombra está sombreando alguma coisa outra, como quando você põe a mão na frente da parede, tem a sua mão e a sombra. Mas o cara que nunca viu mão nenhuma acha que a sombra é tudo. E é o que acontecia com essas pessoas amarradas ali. Só que o que elas não sabiam é que atrás delas tinha um muro e outras pessoas passavam carregando coisas. E a luz projetava essas coisas como sombra no fundo da caverna. Então tinha estatuetas, né, vasos, animais, tudo. Era tudo projetado ali. As pessoas que estavam ali amarradas desde sempre achavam que a realidade era sombra. Mais ou menos como esse que eu perguntei. O que é a realidade? Ele disse, é o ônibus. Então, eu disse, não, a realidade é isso aí, é a sombra, é o que eu estou vendo. Pô. Só que ele não vai dizer é a sombra, ele vai dizer, é isso aí, ó. Olha aí o bicho passando, ó o vaso. Você que sabe que ali não é o vaso, ali é a sombra do vaso, você olha e diz para a pessoa, ô, você não está vendo que o que você está vendo não é tudo? Aí Platão conta que um dos que estavam amarrados se solta e percebe o que está acontecendo. Ele percebe que tem o vaso por detrás da sombra.
do vaso. Ele percebe que tem a luz que projeta, ele percebe que tem outra coisa além da sombra. Ele demora um tempo porque, como ele nunca tinha encarado a luz, então aquilo foi ofuscante para ele, sabe? Mas, depois de um certo tempo, ele se dá conta do que está acontecendo. Ele vê os companheiros dele vendo a sombra, e ele vê que ele também sempre achou que a sombra fosse tudo, e agora ele está vendo que a sombra é só a sombra, uma parte bem sem graça. E que, na verdade, para cada sombra de vaso, tem o vaso. Como eles estão de costas, eles não podem ver o vaso. Eles não podem ver a estatueta, eles não podem ver o cachorro, então eles veem a sombra. Então, E nesse ponto, eu acho que é legal fazer o comentário que, depois da explicação do Clóvis, do meu complemento, eu acho que vocês sacaram, tá, que isso aqui, tá, não é bem exatamente a cuia de chimarrão. Só que, ali na alegoria da caverna, você vai ter pessoas que estão segurando, né, aqueles objetos que são, que vão projetar as sombras. Só que a gente não tem um referencial. A alegoria da caverna, ela pinta o referencial para nós. Mas a gente não sabe qual que é o referencial. Tá entendendo? Então a gente vê aqui a cuia, que é a sombra, mas qual que é o referencial que está projetando essa sombra, que é o que a gente está vendo aqui? E a gente não tem isso. Não tem. E isso complica muita coisa. esse cara descobre, na verdade, que ele era e os colegas continuam sendo iludidos. Eles acham que a realidade é a sombra, e a realidade é o vaso que projeta a sombra quando fica na frente da luz. Então ele volta, né? Ele volta e diz, tá vendo aí o ônibus? Então, é só a sombra. Essa imagem aí que você está vendo, escurecida, ela nada mais é do que a projeção sombreada feita pela luz do ônibus lá fora. Então tem dois, tem um ônibus bacana lá fora e tem o que você está chamando de realidade, que é só a sombra do ônibus aí. Aí o pessoal super apegado à sombra, eu vou falar, deixa de ser besta, rapaz, vem com essa história pra cima de nós, ó lá. E aí... Teve uma vez que eu tava num churrasco, e aí era um amigo de um primo meu, tiozão já. E filosofia, não sei o que, mas daí é muito louco, né? E eu aproveitei o gancho, aproveitei a leva e já mandei de cara esse papo da parede. Falei, não, que cor que é essa parede? Aí ele... Que é uma pergunta bem caricata, né? Assim, extremamente caricata. E esse meu primo, ele é físico. E ele falou, cara, não, realmente, a gente, né, enxerga um espectro aí de cores, então a gente enxerga o que a gente consegue enxergar, não o que é de fato. E daí eu falei um pouco da explicação filosófica e meu primo falou um pouco da explicação mais física, um pouco de termos técnicos, um pouco de matemática, inclusive falou um pouco de número, e aí o tiozão lá ficou... Tinha até competição entre eles, sabe? Para adivinhar qual era a sombra que ia aparecer na sequência. E tinha os campeões do jogo da sombra. Pessoas muito habilidosas para observar, através dos sentidos, a sequência de sombras. E eu dizia, ô tonto, conhecimento das sombras é um conhecimento pobre, é um conhecimento assim, impreciso. Vocês têm que sair daí para olhar lá fora, porque lá fora é que tá o que importa. A realidade de verdade está lá fora. Não gostaram do cara voltar para dizer isso. Deram uma coça no cara. Acabaram até matando o cara. Mas essa realidade que projetava a sombra lá é o que exatamente no nosso caso aqui? Porque, é claro, a historinha de Platão, ela ajuda a entender outra coisa, né? É uma alegoria. Então, se a senhora do semáforo, o ônibus, o jardim, etc., correspondem à sombra, o que é que corresponde ao que projeta a sombra? E Platão, então, ensina que o que corresponde ao que projeta a sombra são as ideias. Eidos, as ideias. Então, enquanto dentro da caverna você tem o vaso e a sombra do vaso, aqui no mundo você tem o ônibus e a ideia de ônibus. A ideia é a essência daquilo. É a forma perfeita daquilo. Não é que as coisas que a gente vê não tenham nada a ver com a realidade, mas elas são uma versão empobrecida da realidade. E é aí que... uma cópia mal feita. Platão começa a ensinar. Você diz, uma coisa é bela. O que faz de uma coisa bela?
Aí o cara diz, a mim me agrada, tal, é pouco, né? Porque agrada um, não agrada o outro. Para ter certeza que é bela é porque remete a uma ideia de beleza que está fora da caverna. Então, se você tiver a ideia de beleza, você tem uma espécie de essência universal do belo. E aí você tem condição de, com certeza, com firmeza, afirmar isso é belo porque eu sei o que é o belo, né? E esse é um ponto importante, tá? Porque esses filósofos que vão pegar essa linha mais essencialista, que vão afirmar em algum nível, tá, a realidade objetiva, ou seja, existe uma forma que está dando embasamento para essa sombra, que no caso do Platão vai ser a ideia. Esses filósofos, todos que pegam esse caminho, vão dizer que existe uma verdade objetiva, portanto uma verdade única, ou seja, o belo é X, o feio é Y, tá? A justiça é X, e assim por diante. Ou seja, existe uma verdade universal. Só que nem todos os filósofos pensam assim. Inclusive contemporâneos de Platão e Sócrates, os sofistas, eles achavam que essa coisa que tá, essa forma, a palavra forma eu sei que ela é estranha, mas é o conceito de Platão. Essa forma que está criando a sombra, que é a cuia de chimarrão, essa forma para os sofistas mesmo, ou ela não existe, ou se existe ela é incognoscível. Eu não consigo conhecer, eu não posso saber o que é. Portanto, o que existe é a subjetividade, aqueles pontos que eu acabei de falar. O que existe são opiniões, doxa. É um debate clássico entre opinião e episteme, um conhecimento objetivo universal. Os sofistas defendem opiniões. Portanto, não existe essa realidade objetiva, essa coisa que gera a sombra que é a forma perfeita. Não, isso não existe. O que existe são opiniões. Portanto, vamos usar as nossas opiniões, as nossas intencionalidades para conseguir o que a gente quer e foda-se o resto, porque não tem verdade universal e absoluta. Tá? Então aqui a gente tem um dos primeiros, talvez, grandes dilemas que acompanha a humanidade até hoje. E importante falar que a humanidade, ela atualmente ela está bem tendenciosa, assim, ela está bem mais do lado dos sofistas, ou seja, do relativismo, do que dessa realidade objetiva universal. Até porque todas as verdades, seja do campo da moral, seja do campo dos costumes, elas foram substituídas ao longo dos anos. A família não é a mesma coisa que era lá no Egito Antigo, entendeu? O belo não é a mesma coisa aqui na Angola e na Índia e não foi a mesma coisa do que era lá no Egito Antigo, entende? Então esses conceitos eles estão sempre mudando, o que nos leva num impasse. Será que nenhum deles identificou essa forma, essa ideia universal perfeita do belo, ou de fato não existe? O que parece é que de fato não existe. E a gente está criando as nossas verdades a partir de convenções. Mas vai saber, né? E se está todo mundo errando, e isso não nega a possibilidade de existir, sim, o belo universal. Que talvez não acertamos ainda, ou talvez uma sociedade até conseguiu acertar, mas perdeu a disputa e caímos em erro novamente. Enfim, esse é o debate que está rolando, tá? Eu não vou tomar bem posição, eu quero que vocês comentem aqui nos comentários. E ó, já deixou o like? Deixa o like. E isso aí tem a ver com... A beleza, ela respinga em tudo que é belo, mas é preciso saber o que é a beleza. Tem também uma ação justa, né? É preciso saber o que é a justiça. As noções de beleza, de justiça, etc., também estão fora da caverna. Platão nos ensina, no mito da caverna, na alegoria da caverna, né, que é preciso ir além do que percebemos no mundo. E para ir além do que percebemos no mundo, temos que fazer uso daquilo que ele chamava de parte superior da alma, que é a nossa inteligência, a nossa razão. E assim a gente parte do mundo percebido, a gente parte do mundo sensível em direção ao mundo inteligível, ao mundo que a gente frequenta com a nossa mente, com a parte superior da nossa alma, que é a parte que pensa. Eu espero ter sido contributivo para você considerar a leitura do livro 7 da República de Platão. Tomara que você tenha gostado desse vídeo. Fica bem. Até a próxima. E legal que ele, assim, em grande medida, se fechou naquilo que o Platão quis propor mesmo.
Porque tem muitas reinterpretações, e não tem nada de errado com isso também, tá? Você pode fazer a releitura, você pode adaptar. Inclusive, isso aí é uma bronca que eu quero dar em muitos filósofos, porque há uma puta discussão para saber exatamente o que o autor quis dizer. E parece que há pouca abertura para adaptar o pensamento daquele pensador, para adaptar a teoria daquele cara para os tempos atuais, e assim, se você pisar fora, tá errado. E aí perde um encanto, sabe? Perde os caras, as pessoas mesmo que fazem isso, elas tiram a profundidade do autor. Montaigne, que é um dos meus filósofos favoritos, diz que as palavras são metade de quem diz, metade de quem ouve. Quando você pega um texto que todo mundo entende a mesma coisa, não estou falando que todo mundo entende a mesma coisa de Platão, tá? Mas, enfim. Quando você pega um texto e todo mundo entende a mesma coisa, é um texto pobre. Quando você pega um texto e existe uma gama de possíveis interpretações, na medida em que essas interpretações são inesgotáveis, o texto ganha cada vez mais profundidade, cada vez mais esse texto se torna um clássico, entende? Você pega obras como Goethe, Fausto do Goethe, pô, o cara estava colocando pontos que na época dele eram inconcebíveis. Coisas que a gente vive hoje, entende? Então, olha a complexidade. E aí, se você quiser se fechar, tipo, não, Fausto do Goethe quis dizer isso, negligenciando o caráter, a transformação que aquela passagem, que aquele autor trouxe naquela obra, sabe? Você empobrece a obra. E na filosofia tem muito disso. Os caras querem ficar debatendo o que Platão quis dizer, o que Aristóteles quis dizer, e às vezes há pouca abertura para o mundo atual. Enfim, então quando as pessoas vão explicar a alegoria da caverna, elas falam de fake news, elas falam, né, de WhatsApp. Não existia fake news, não existia WhatsApp na época. Fake news sim, tá, mas claro, em outra medida. Mas o fato é que eu acho legal essas explicações quando elas são mais técnicas. Porque quando o Platão fala do mundo das ideias, do mundo sensível, ele não está falando de mentira, de informação, de manipulação. Ele está falando da própria realidade, que é a pergunta inicial do Clóvis. O que é realidade? O que é essa coisa que a gente está enxergando? O que é isso aqui, ó? Sabe? Esse é o ponto da discussão. E aí o Platão, ele afirma, né, que a realidade não é essa coisa que a gente vê, que a gente acha que é a realidade. Isso aqui é um simulacro da realidade. E a realidade, de fato, está em outro lugar, que ele vai chamar de mundo inteligível, e assim por diante. Espero que tenha ficado didático, espero que você tenha gostado das minhas contribuições. Deixa o like, deixa o comentário, se você vê valor no que a gente faz, você pode contribuir com o Pix, comprar os cursos no QR Code, ou simplesmente compartilhar o vídeo com os amigos. Um abraço e até a próxima.